Boa tarde a todos. Venho agora dar continuidade à aula de políticas, seção 2.1. Esse tema da seção 2.1 aborda a questão da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Hoje a Unopar tem uma disciplina exclusiva abordando esse tema, mas aqui ele é também complementar às políticas públicas já mencionadas na aula da professora Evelyn. Todas as políticas elas serão detalhadas e hoje na aula o foco é dar continuidade aos trabalhos e também abordar esse tema, tendo ao final uma atividade de fixação do conteúdo proposto. A trajetória da segurança alimentar e nutricional no Brasil, ela diz respeito ao combate à fome, ao mapa da fome instalado por Josué de Castro. A segurança alimentar e nutricional é um direito básico humano à alimentação. O que significa direito básico? Um direito básico constitucionalmente, ele é, junto com outros direitos, como direito à saúde, à educação, direito a ir e vir, direito à segurança, nós temos também o direito à alimentação adequada e saudável, no que diz respeito a aspectos quantitativos e qualitativos. Tudo isso visando o combate à fome e aqui também hoje políticas públicas que abordam esse tema da segurança alimentar dizem respeito também a ser um determinante humano da alimentação adequada e saudável, ou seja, quantitativamente, que seria o combate à fome, e qualitativamente, os aspectos nutricionais devem ser abordados por essa política. O enfrentamento da fome começou na década de 30 com os estudos de Josué de Castro. Ele sim começou a tratar os principais marcos da fome no Brasil e direcionou o mapa da fome ao longo de todos os estados, ou seja, os pontos críticos, os locais de mapeamento geográfico que teriam que ser enfrentados para combater a fome. Na década de 60, propriamente dito, o maior avanço foi a implantação de uma política fixada na Constituição e o avanço na realização de pesquisas, que a partir daqui, de um marco da Constituição de 88, virando política pública, a implantação do combate à fome levou a uma maior mobilização social, principalmente através das agendas de saúde, conferências de saúde, com a implantação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que hoje encontra-se extinto. No ano de 2000, a fome novamente foi levantada dentro da agenda pública de política do Brasil como um dos principais marcos de enfrentamento, tendo em conjunto com outras políticas públicas, como, por exemplo, o Bolsa Família. Aqui a gente pode ver que a história do estudo da alimentação e nutrição do Brasil começou-se com a preocupação de combater-se a fome. Então, conjuntamente ao avanço histórico desse combate, dessa preocupação, avançou-se também o estudo de nutrição no Brasil, uma vez que a fome está ligada a diferentes carências nutricionais, à falta de alimento, que levam a sobrecarga do sistema público de saúde e também afeta a saúde de diferentes brasileiros, ou seja, gera um maior gasto público e também incapacidade da nossa população e menor produtividade de trabalho. A evolução da segurança alimentar no Brasil deu-se principalmente, então, para combater as carências nutricionais e hoje, um marco que vem evoluindo ao longo do tempo, enfrentar também as doenças crônicas não transmissíveis, uma vez que não se preocupa somente com a fome ou as carências, mas também com o distúrbio qualitativo dessa alimentação, ou seja, uma alimentação pobre em nutrientes que leva à ocorrência de diferentes doenças. A nova face da segurança alimentar e nutricional do Brasil deu origem a diferentes estudos que hoje vêm se avançando, tendo também como principal marco saber um pouco mais sobre como está esse panorama de segurança alimentar no país. Hoje sabe que esse conceito de fome se expandiu diante desses estudos, E tem-se que não basta ter somente alimentos, mas ter também estes alimentos em quantidade suficiente, qualidade suficiente, sem restringir o acesso a outras necessidades essenciais, que são os nossos direitos universais, direitos essenciais, garantidos constitucionalmente.
Para isso, né, nós temos o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Brasil, que acompanha os dados e vê se de fato esse conceito está sendo atingido, no que diz respeito à alimentação de qualidade, quantitativamente também, né? Os distúrbios nutricionais hoje estudados, eles levam em conta o estudo do gasto energético total, ingestão de alimentos, taxa metabólica basal, efeito térmico dos alimentos, taxa metabólica, efeito térmico dos alimentos e fator da atividade física que determina então esse estado nutricional, principalmente no que diz respeito a déficit ou a excesso de nutrientes, né? Lembrando então que um balanço energético positivo ele me traz o aumento da ingestão alimentar além das necessidades basais ou necessidades totais, que pode estar caminhando para um processo de obesidade e conjuntamente a ocorrência de doenças crônicas. Já um gasto energético total negativo, né, ou um balanço energético negativo, ele me leva a carências nutricionais. Os distúrbios principais relacionados à falta de nutrientes, o principal deles é a desnutrição, que pode ser primária ou secundária. A desnutrição primária está associada à falta de recursos, né, financeiros para adquirir o alimento e está relacionado também ao desmame precoce, higiene precária dos alimentos, né, na preparação, déficit de alguma vitamina ou mineral que leva em conta carências nutricionais e também os aspectos emocionais e psicológicos que façam com que esse paciente, né, não se alimente de maneira adequada. Além disso, né, a nutrição secundária, então, ela ocorre como consequência a uma situação de morbidade, que pode levar a um desbalanço nas necessidades energéticas, como, por exemplo, paciente queimado, maior necessidade proteica, fazendo com que, então, por conta da patologia da morbidade, esse paciente queimado tenha uma interferência na utilização adequada dos nutrientes, tendo um desequilíbrio metabólico que leva ao processo de desnutrição, nesse caso aqui, nesse exemplo, proteica, né? As principais características desse tipo de desnutrição secundária é o aumento do gasto energético total, que é um gasto energético, então, positivo, devido à questão da própria inflamação, né, presença de citocinas inflamatórias, presença de glicocorticoides, né, que seriam medicamentos associados ao trauma ou à doença de base, caracterizando esse paciente em desnutrição secundária como em hipercatabolismo, tá? As consequências, então, desse processo de desnutrição secundária é uma interferência na vontade de comer e também em absorver os nutrientes, ou seja, esse paciente tem menos fome e, além disso, a absorção dele por conta do metabolismo está totalmente alterado, não é feito de maneira adequada. Então, fica uma cascata de eventos, não somente a desnutrição, que é o nosso foco aqui, mas também diferentes carências nutricionais. Os distúrbios nutricionais relativos ao excesso, então, são a ocorrência das diferentes doenças crônicas, né, que são de longa duração, difícil tratamento, multicausal, então tem diferentes causas além da alimentação, mas aqui o nosso foco é a alimentação, né? Os principais grupos de doenças crônicas são, então, as doenças circulatórias, que aqui incluem, né, a hipertensão, que é uma das que mais mata e é tratada no Brasil, diabetes, os diferentes tipos de cânceres, as doenças respiratórias crônicas, como a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, além do sobrepeso e da obesidade, que são exemplos. A situação, então, desse processo de pós-transição epidemiológica e nutricional no Brasil, levando em conta os aspectos relacionados à segurança alimentar e nutricional, mostra, né, que essa mudança do estilo de vida e dos hábitos alimentares faz com que na nossa sociedade moderna ocorra o maior aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis, que podem levar a um processo de insegurança alimentar no que diz respeito principalmente à qualidade nutricional da alimentação. Essas patologias, né, essas doenças, são um fator desencadeante, né, ou o resultado delas é um fator desencadeante de uma alimentação inadequada. Além do estilo de vida sedentário, somado, né, a uma série de fatores de estilo de vida inadequado. O principal combate nosso é a alimentação processada, industrializada, que faz com que esse indivíduo esteja num processo de insegurança alimentar. Então, a insegurança alimentar hoje, ela se dá uma vez que o paciente tem, nesse caso,
alimentos em quantidade suficiente, porém, sendo alimentos industrializados, a qualidade deles me traz prejuízos no processo de segurança, levando a ele a ter uma insegurança alimentar. O excesso de calorias e a pobreza de micronutrientes e fibras leva também ao processo de fome oculta, mascarado, né? Então, esse excesso de peso que vem a fazer com que ache que esse paciente está supernutrido, mas na verdade ele tem diferentes carências nutricionais. Então, é um outro problema, né? Fome oculta dentro da segurança nutricional. Fechamos então com a nossa atividade prática. Eu deixo para vocês uma situação problema do paciente com diabetes, seguido, né, de algumas atividades relativas a essa situação problema que devem ser respondidas e entregues até a próxima semana, quinta-feira. Agradeço a atenção de todos e até mais.